Olá, hoje é 6 de maio de 2024. Eu sou Haroldo Serávulo Cereza, diretor editorial de Opera Mundi. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. O governo federal reconheceu o estado de calamidade pública para 336 municípios do Rio Grande do Sul no domingo, em razão das fortes chuvas e das enchentes na região nos últimos dias. Até o momento foram contabilizados 83 mortos e 111 desaparecidos. Nessa segunda, subiu para 345 o número de cidades afetadas no pior desastre climático do Rio Grande do Sul. 2/3 do estado foram atingidos. Inúmeras regiões estão ilhadas, pontes e estradas foram destruídas, falta luz e água. Nós vamos falar sobre os problemas, suas causas e o que está e não está sendo feito no Estado por conta desta situação com a bibliotecária, bancária e deputada federal Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul. A gente começa logo depois da vinheta. Fernanda, muito obrigado por aceitar nosso convite nessa correria que deve estar o seu trabalho aí. Eu vou começar direto a primeira pergunta. A gente tem acompanhado a sua atuação e sabemos que o seu tempo é escasso, mas como você descreveria a situação do Rio Grande do Sul hoje? Desesperador ainda, né? Porque ainda tem muita gente a ser resgatada. Já são 85 pessoas que morreram, ainda temos 111 desaparecidos, né? Quase 1 milhão, quer dizer, mais de 1 milhão de gaúchos sem água em função de, enfim, de todo o contingente, né? No caso do DEMAI, teve o tema do desinvestimento ao longo do tempo, os impactos da própria chuva e depois do tratamento da água, né? Então tem muita gente que está com a água da caixa d'água, reservatório, muito impactados com a falta de água. 150 mil pessoas desabrigadas, né? Desalojadas, perdão. 20 mil desalojadas, então a situação é ainda desesperadora. Muita gente esperando resgate. Muita gente esperando resgate, vocês viram. O volume de chuva foi muito acima do que qualquer outro momento, em várias regiões ao mesmo tempo, são 336 municípios atingidos, e ao mesmo tempo, além desses 336 municípios atingidos, muita gente ao mesmo tempo tendo que sair de bairros inteiros, Canoas com 2/3 da cidade submersa, Eldorado do Sul praticamente submerso, Porto Alegre chegou a um nível que nunca chegou, região metropolitana, Vale do Taquari de novo afetado, Santa Maria e arredores com 9 cidades ali da volta sem comunicação, a Serra Gaúcha muito impactada. E as previsões, para ser rápida, Haroldo, é que hoje não está chovendo, abriu um sol, ontem também, mas vai demorar para descer essa água, porque a Lagoa dos Patos, que é para onde escoaria, também está cheia. Então, tu tem um problema, a previsão é começar a descer 9, 10, e aí já tem nova previsão de chuva para o Rio Grande do Sul. Quarta-feira volta a chover. Então, né, é óbvio que, como eu digo sempre, a urgência número 1, 2, 3, 4 é salvar vidas, né, porque nada repara uma vida perdida. Mas, ao mesmo tempo, o nosso estado tem sido que mais tem sido atingido pelas mudanças climáticas, né, e o nosso povo tem perdido a vida. Foram 75 vidas perdidas no ano passado, e agora já 85 vidas perdidas, e infelizmente esse número tende a aumentar, porque ainda tem muita gente desaparecida. Esperamos que não, evidentemente, mas pode aumentar esse número. Que não é o número, né? Essas vidas. São pessoas, né? São pessoas. Fernanda, a situação de Porto Alegre é especialmente dramática se a gente pensar que é uma capital, né? Uma cidade muito grande e que foi muito atingida, né? Quanto do território de Porto Alegre foi atingido por essas chuvas? E da região metropolitana? Região metropolitana, aí Guaíba foi muito atingida, como eu dizia, Eldorado e Canoas são os pontos mais atingidos, digamos assim, né? Eldorado ficou praticamente submerso mesmo, né? A cidade inteira, Canoas, que é uma das maiores cidades do Rio Grande do Sul, 2/3 atingido, né? Enfim, com o aumento das chuvas.
todas as cidades tiveram impacto. Óbvio que tem gente desalojada em Gravataí, em Cachoeirinha, pessoas que saíram de casa, mas tem algumas que foram mais, e ao mesmo tempo Guaíba, gente, teve um bairro de 30 mil pessoas que a orientação foi sair aqui. Nós tivemos o impacto nas ilhas. Quem conhece Porto Alegre sabe que a região das ilhas é uma região de extrema vulnerabilidade e que recorrentemente é atingida, a zona sul de Porto Alegre e o centro, né? Como vocês viram nas imagens que circularam o país, nunca tinha chegado a esse grau de água, né, no centro histórico, no 4º distrito, o Maitá, né, que é o bairro ali na entrada de Porto Alegre, no entorno da Arena do Grêmio, e que é muito adensado, muito popular, um bairro de trabalhadores, né, historicamente, foi muito atingido também, né, e são onde mais vêm os pedidos de resgate. A região das ilhas é uma região de muita vulnerabilidade e foi atingido sobremaneira. A maior parte dos resgates na orla começou com as ilhas, né, que são muitas famílias e famílias muito vulneráveis, né? Fernanda, como você tem avaliado a atuação do governo do estado, da prefeitura de Porto Alegre e do governo federal nessa conjuntura? A reação tem sido apropriada? E depois eu queria perguntar sobre o tamanho dessa tragédia e o que poderia ter sido evitado. Mas primeiro eu queria pensar na reação agora, depois do incidente. Eu acho que a urgência, evidentemente, é salvar vidas, né, Haroldo? Eu acho, e óbvio, isso não exclui. Ao mesmo tempo, a gente vê a consequência do desinvestimento, né, nos serviços públicos, na defesa civil, porque um dos grandes problemas foi a ausência, o pouco efetivo, né, de servidores da defesa civil, do corpo de bombeiros, a infraestrutura, de lanchas, botes, aeronaves, enfim, né, claro que veio do governo federal e veio inclusive de outros estados, que teve muita solidariedade do povo, que é incrível, assim, muita gente nos abrigos, muita gente fazendo marmita, fazendo doação, etc. E muito importante isso, porque, né, mostra que estamos lutando para salvar vidas e para respaldar as pessoas, e ao mesmo tempo a gente sabe que quando resolve a primeira parte, sai da imprensa, e aí tem a segunda fase, que é a fase da reconstrução, que em geral é esquecida. Veja, tinha famílias do Vale do Taquari que estavam recém-reconstruindo as suas vidas e são atingidas de novo, né? Tem pessoas de São Sebastião que recém tinham comprado, e o trabalhador comprou do seu bolso, teve liberação de FGTS da outra vez, e agora o Lula anunciou corretamente, de novo, antecipação de Bolsa Família, liberação de FGTS, né, enfim, que é bem importante, mas já é verba do trabalhador, né? Eu tenho insistido desde o ano passado que a gente precisa de um auxílio emergencial, porque é justamente quem não tem praticamente responsabilidade com as mudanças climáticas que paga a conta depois, né, com a sua televisão, com a sua geladeira, com a sua casinha, ou pior, com a vida, né, que essa é irreparável, essa não tem nada que repare, porque geralmente as populações mais vulneráveis, mais pobres, né, que são atingidas, né, de forma mais brutal. Então, eu acho que eu tenho uma definição: negacionismo climático, aqueles que, como Trump, Bolsonaro, essa turma que combateram e combatem a ciência e fomentam o desmatamento, o garimpo ilegal, leis que flexibilizam. Tu sabe, nós vivemos isso no último governo aqui no Brasil. A gente sabe que o Trump diz que não existe aquecimento global, aquela coisa toda, que é um escândalo. E tem o negacionismo neoliberal, que reconhece, mas que segue sem investir na rede de infraestrutura para ter um plano de defesa civil urgente, para ter infraestrutura para atuar, para ter formação civil para isso, para ter recursos, né, para estruturar esses planos de emergência climática que são urgentes, e ao mesmo tempo, para concluir, os que fomentam a flexibilização ambiental. Tu imagina que em 2019 nós tivemos que enfrentar o governo Eduardo Leite para não ter uma mina de carvão na região metropolitana de Porto Alegre, uma mina de carvão, que é algo mais poluente, mais atrasado. Então, o negacionismo neoliberal também tem impactos, porque essa lógica de código florestal, de flexibilização, de avanço sobre os nossos biomas, produz uma situação ainda pior. Eu quero concluir, Haroldo, já respondendo a tua terceira pergunta, se seria evitável ou não. Agora, é óbvio que o Rio Grande do Sul choveu uma média de chuva que foi muito grande.
né? E ao mesmo tempo em várias cidades do estado. Então, agora, no calor, é evidente que isso tem um impacto agora. Desde 2009, a ciência nos fala, o IPCC, eu fui na Conferência do Clima em Copenhague em 2009, todos os movimentos que trabalham com clima e, sobretudo, cientistas alertavam sobre os impactos do aquecimento global no Rio Grande do Sul. Qual era um deles? Aumento de ciclones extratropicais, o ano passado nós tivemos 2 no Rio Grande do Sul, a estiagem em determinados momentos, o ano passado, janeiro, nós tivemos estiagem muito pesada, e, óbvio, agora essas chuvas, essas mudanças climáticas que são parte, e aliás, a pior catástrofe ambiental do Brasil e da história do Rio Grande do Sul. Então, são desde 2009, sabe? Agora, nesse ponto que nós estamos, não tem mais a discussão de não ter mudança climática. Não existe mais. O ano passado, 2023, foi o ano mais quente da história. Da história. E foi o ano que mais emitiu gases poluentes. Quando a gente está falando há muito tempo que tem que reduzir, que tem que ter um plano de urgência climática, que tem que preservar a floresta, aí na Câmara dos Deputados votam o marco temporal, que é uma devastação enorme, votam projetos que flexibilizam ainda mais o Código Florestal, votam os campos de altitude que pode destruir um espaço, uma extensão inteira do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, em todos os biomas brasileiros, Cerrado, né, aqui o Pampa, a Mata... Bom, enfim, para te ver a gravidade da coisa. E isso que a gente está discutindo agora, se vai ser pior ou se vai ser menos pior. E mesmo o menos pior, tem que ter atuação agora para reduzir a emissão de gases poluentes, para preservar o meio ambiente e, claro, para ter um protocolo de urgência, né? Equiparação, estrutura na defesa civil, investimentos nas nossas estatais. A privatização custa caro para o povo. A Equatorial, por exemplo, em janeiro foi um escândalo com o povo gaúcho, que ficou dias sem luz. Agora nós estamos vendo o sucateamento do DEMAI, o que está causando em relação ao atendimento e fornecimento de água, e o DEP, que foi extinto, que era o Departamento de Esgotos Pluviais, foi extinto no governo Marquesan. Sabe que eu fui vereadora aqui em Porto Alegre, nós enfrentamos essa extinção, eu, Roberto Robaino, o Alex Fraga naquele momento, foi incorporado numa outra secretaria e na prática perdeu a estruturação. Tu poderia ter uma política permanente de drenagem, dragagem, que não é que ia resolver, mas ia ajudar a escoar mais rápido. Então, a mitigação do impacto poderia ser bem menor, isso é evidente. Agora, ao mesmo tempo que agora é salvar vidas, eu estou preocupada com os 45 minutos depois disso, que significa a política de alimentação, a reconstrução de vias, rodovias, hospitais, escolas, a reconstrução da vida das pessoas. É preciso um auxílio emergencial para que as pessoas possam se levantar, né? Porque as pessoas saem dupla, triplamente endividadas e com toda a vida perdida. Então, né, tudo que da casa, etc. É isso. E claro, o pior dano é a vida, que essa, como eu disse, é irreparável. Mas é isso. Imagina, para os nossos ouvintes, né, 336 cidades atingidas, você tem regiões, 140 rodovias ou totalmente ou parcialmente interrompidas, tem problema de escoamento de alimentos, de chegar alimentos nas pessoas, muita gente sem água, sem luz, sem internet. Então, é uma dificuldade grande. Nunca vi o aeroporto ficar fechado, vai ficar fechado até o dia 10 de maio, tem que ficar, porque a pista está cheia de... Eu não estou criticando, só estou mostrando para quem não está aqui o tamanho do impacto, né? O tamanho das consequências e as previsões do tempo e da ciência com relação à demora para escoar é também preocupante. Começa a reduzir devagar e lentamente, exatamente quando começa a chover, né? Começa a torcer para não chover muito, mas ao mesmo tempo tem que registrar e equiparar essa rede de solidariedade, confiscar e garantir jet ski, barco, mais gente trabalhando nos resgates, né? Fernanda, eu te chamei, claro, porque você está tendo uma atuação que a gente está acompanhando nas redes, grande nesse momento, mas também porque você é uma das poucas deputadas, segundo uma reportagem do ICL Notícias, que estava preocupada com as enchentes antes das chuvas, né? Tem 3 deputadas que apresentaram projetos ou emendas, eu não sei exatamente o que exatamente a atuação de vocês nesse caso, mas 3 deputadas que levaram recursos para minorar a questão das enchentes no Rio Grande do Sul. Como é que está a bancada gaúcha hoje como um todo, não só a de esquerda?
Eu acho, o que acontece? Eu fui o ano passado no Vale do Taquari. E uma das coisas que eu ouvi lá, entre muitas coisas, tá, gente? Porque lá foi muito devastado. Assim, Mussum perdeu quase 80%. Vocês devem lembrar das imagens Roca Salles. Então, foi, né, dezenas de municípios ali muito atingidos. O que eu queria dizer para vocês em relação a essa atuação? Eu estive lá. Tem a atuação de reconstrução, então tem gente que mandou recursos para a saúde, para a educação, para outras áreas, e, além disso, eu mandei para a Defesa Civil, porque uma da reclamação da turma da Defesa Civil era justamente isso, a falta de integração entre as defesas civis, a falta de bote, a falta de infraestrutura para atuar no máximo, assim, na urgência, digamos assim. E aí mandei R$1 milhão para esse tema, para 5 municípios ali da região. É óbvio que essa estruturação tem que ser uma estruturação que envolva o governo estadual, no caso da Defesa Civil, e o governo federal na reconstrução do Rio Grande do Sul. Tem outra matéria do CL que mostrou que só 8 funcionários de carreira, estão na Defesa Civil estadual, né? Porque essa política neoliberal também tem consequências sobre a falta de concursos públicos, a falta de servidores, a falta de estruturação. Nós reunimos com a Bergs, eu, Luciana Gen, Roberto Robani, eles falavam que é a Associação dos Bombeiros do Rio Grande do Sul, sobre a falta de helicópteros, a falta de estrutura do Corpo dos Bombeiros, que são fundamentais, não só nesses momentos, né, são fundamentais para salvar vidas. Então, eu faria esse comentário em relação a essa emenda, essa reportagem do CL, e ao mesmo tempo, da bancada gaúcha, a gente está em reunião agora da bancada com os ministros, enfim, eu estou apresentando uma PEC, que é uma PEC de regime orçamentário de calamidade para o Rio Grande do Sul, ou seja, não incidir a lei de arcabouço fiscal, lei de responsabilidade fiscal, que é aquela que limita a contratação, e a suspensão da dívida com a União, que além de comprometer as finanças públicas do Rio Grande do Sul, que acaba sendo um massacre não só sobre nós, mas nós, Minas Gerais, são os polos mais avançados de uma dívida que foi contratada lá no auge do neoliberalismo e já foi paga há muito tempo. Além disso, o regime de recuperação fiscal que os estados foram submetidos no governo Bolsonaro, que foi votado no governo Bolsonaro com o apoio do Eduardo Leite, é uma série de restrições para regime de contratação de servidor, exige na prática privatizações, ou seja, estrangula ainda mais o Estado. Nós fomos o único partido contra quando votou, e inclusive aqui, né, nós polemizamos com o governador falando sobre isso, que ia ser estrangular as finanças do Rio Grande do Sul. Agora, ontem, ele, inclusive, na entrevista lá na reunião com o Lula, com os ministros, né, com os deputados, ele falou sobre essas limitações orçamentárias do Estado, isso não é nenhuma novidade, é de fato um problema para o Rio Grande do Sul, e se referiu a essa questão do regime de recuperação fiscal, que lá atrás só nós votamos contra. Então, a minha PEC suspende o pagamento da dívida por esse período, e depois a cada R$1 investido em reconstrução, em combate à calamidade, automaticamente, claro, com transparência, fiscalização, evidentemente, mas automaticamente abatido da dívida, do montante da dívida, que é uma forma de ajudar o Estado a se reerguer. Ou seja, você faz as duas coisas ao mesmo tempo, você reconstrói e reduz a dívida simultaneamente. Existe consenso na bancada gaúcha em torno dessa PEC? Olha, eu botei ontem e já tem 14 assinaturas, né, entre as da bancada do PSOL, que foram, óbvio, nossos companheiros e companheiras que assinaram junto comigo, né, a deputada Maria do Rosário também assinou, do PT, que é importante, porque, né, também depende do governo federal, a reconstrução do Rio Grande do Sul vai depender de muito dinheiro federal, né, e também, por isso que, bom, enfim, depois falamos sobre isso, mas, e alguns deputados, né, já falaram que vão assinar de outros partidos, do centro, enfim, teve dois deputados do PSDB que assinaram, então nós vamos seguir, nós precisamos de 171 assinaturas. 19 me lembra a Luísa aqui no WhatsApp, porque ela fica me mandando WhatsApp quando a gente está ao vivo, mas eu sou conectada, né? 19 assinaturas. Tá certo. Obrigada, Lu. Não tem problema. Pode mandar, Lu, atualizar a deputada. O presidente Lula, após o episódio, afirmou que é preciso criar um plano de prevenção de acidente climático. O que tem que ter num plano desse, Fernanda? Primeiro, de prevenção, eu acho que é um pouco mais longo, né? Tem que ter preservação de matas ciliares, tem que ter recomposição de vegetação, tem que ter a questão
do combate ao assoreamento dos rios, tem que preservar as áreas de nascente, tem que garantir, obviamente, essa questão do escoamento em situações de emergência, que aí tem um conjunto de investimentos em infraestrutura, né, tanto para os esgotos pluviais, como para o setor de água dos municípios, que possa garantir esse escoamento. Tem que ter a urbanização, arborização das cidades, que ajuda muito, né, tem que ter essa preocupação de combinar o meio ambiente, porque ajuda muito no escoamento da água mesmo, né, da arborização, os espaços verdes, etc. Tem que ter um plano de treinamento civil, né, além de recursos para a defesa civil, eu reitero isso, gente, porque eu fiquei chocada quando eu fui lá no Vale do Taquari, as pessoas falando da falta de estrutura da defesa civil, porque aí lá foi muito rápido mesmo, inclusive nós criticamos o Eduardo Leite, que a meteorologia tinha dito cinco dias antes, e lá se avisou um dia antes, então, e se perdeu muita gente perdeu a vida, e uma das coisas que me falaram quando eu estive lá era justamente isso, que como foi muito rápido que teve, e eles não tinham botes, barcos, vários lugares não tinham essa rede de infraestrutura para chamar, então, além de muita gente precisando ser socorrida ao mesmo tempo, tu não tinha essa infraestrutura, tem que ter essa infraestrutura e tem que ter treinamento civil também. Em lugares como os nossos, veja, claro, não quero fazer as comparações, são outro tipo de casos, mas o Japão tem um treinamento desde a escola para casos de terremotos, né? E, de fato, é um país que sofre muito com os terremotos. Nós vamos sofrer, infelizmente, com o aumento das chuvas, ciclones extratropicais, essas mudanças climáticas, e o Rio Grande do Sul é o estado mais atingido de toda a federação, embora tenha outros estados que já tiveram eventos climáticos pesadíssimos, São Paulo perdeu muita gente, Bahia, a gente, né, ou pegar os outros eventos pelo outro lado, calor extremo no Rio de Janeiro, né, em outros estados da federação. Tem que ter esse treinamento civil, sabe? Desde a escola, para as famílias, além de sistemas de alerta e de detecção que entra imediatamente no celular das pessoas, independente de cadastro. Seja uma coisa, olha, tenha para que haja essa... E aí tem um monte de políticas municipais que tem que ser feitas, imagine, educação ambiental, separação dos resíduos sólidos, né? Alguém está falando de agricultura, essa questão da monocultura, isso todo mundo aprendeu na escola, né? No meu caso, há 30 anos atrás, que a monocultura causava erosão do solo, e está se vendo aumentar a monocultura nas áreas do agronegócio, ao invés de ter a biodiversidade ali, enfim, e ter a plantação de outras culturas, que não só uma, que tem impactos de erosão no solo, então, enfim, agrotóxico, olha tudo que liberou, tudo vai criando um combo, né, de mais impactos para as mudanças climáticas. Então, dando alguns exemplos aqui. Enfim, eventos climáticos extremos acontecem em muitos lugares. No ano passado foi em São Paulo, de fato, né, no litoral norte. Mas se a gente voltar um pouco, tem Petrópolis, no Rio de Janeiro. Se a gente voltar um pouco Santa mais... Santa Catarina também, logo depois... de cobrir as enchentes ali no vale do... meu Deus, agora escapou o nome do rio, porque parece com o de vocês. Ijuí, talvez. Mas eu lembro de passar semanas cobrindo o resultado das enchentes. E uma das coisas que me impressionou nessa cobertura é como enchente é um desastre. Não é um desastre só de curto prazo. As pessoas acham que é um desastre na hora que acontece. É de fato. Mas é algo que se arrasta por semanas e às vezes até por meses para chegar a uma situação mínima anterior, né? Você acha que os parlamentares dessas outras regiões vão entender a importância dessa PEC que vocês estão apresentando para os estados deles no futuro? Porque não vai acontecer só no Rio Grande do Sul, né? Como você está falando. Eu espero que sim, Haroldo. A gente precisa de 171 assinaturas. Acho que todo mundo está vendo pela imprensa o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, né? E essas cenas de resgate, essas cenas são mais que reais, né? A gente está convivendo e vivendo dias muito difíceis no Rio Grande do Sul, ao mesmo tempo que depois que tem o resgate, o salvamento, que passa o momento, a tendência é sair dos grandes veículos, sair dessa cobertura, e é como tu disseste, nós estamos falando de reconstrução que demora meses, dependendo do que até anos. Veja, as famílias do Vale do Taquari que perderam a casa, perderam tudo, literalmente a casa foi junto, né? Tem famílias que a casa foi, a construção foi junto, não só os móveis, enfim. Foram entregues há 2 semanas. As casas novas foram atingidas de novo. Então,
enfim, não foram levadas, mas que recém foram entregues, que eu estou mostrando esse tempo de 7 meses, né, que as famílias ficaram. Tu tem um tempo nos abrigos, albergues, tu tem uma política de garantir as casas das pessoas depois. Tu tem o tema do reassentamento, tem famílias que moram em regiões de vulnerabilidade há décadas. Nós temos um mapeamento das zonas de vulnerabilidade, zonas de risco em Porto Alegre, que mostra os lugares e as necessidades de reassentamento. Eu te pergunto, quantos foram reassentados? Porque já está listados que são mais impactados, e tu não vai dizer para a pessoa sair para ficar na rua, isso não existe, né? Porque às vezes é uma coisa assim surreal que os governos fazem com as pessoas, né? As pessoas precisam viver e precisam ter uma moradia adequada. Então, tudo isso vai demorar. Depois, sem contar com a construção de via, rodovia, emprego, né? Alguém, acho que foi algum programa que eu fui antes, porque os supermercados nas regiões centrais estão sofrendo com as pessoas que saem desesperadas, compram tudo, etc., né? Nas regiões que não foram atingidas, nas regiões que foram atingidas, os pequenos armazéns foram para escuro. Perderam toda a produção, perderam todo o material investido, pequeno comércio, sabe? Todo o conjunto de pequenos ali. Então, tu tem um impacto muito grande, né? Muito grande do ponto de vista econômico, nos empregos das pessoas, nas escolas, hospitais atingidos e casas, que vai demorar meses para reconstruir. A rede de solidariedade também vai precisar seguir, né? Mesmo quando acabe os resgates, vai precisar seguir para garantir a alimentação, garantir água, a manutenção desses abrigos. Claro, e a cobrança sobre o poder público, né, que garanta, né, esses recursos, enfim. Mas é isso, são coisas de meses, né? Talvez o conjunto das rodovias foram 150 impactadas anos, né? Claro, liberar vias tem que começar a fazer agora, porque senão o alimento não chega. Tem famílias que estão incomunicáveis e lugares do estado que estão inacessíveis para chegar. Comida, os helicópteros que agora estão salvando vidas vão ter que seguir levando alimentos por algum período. Claro. Fernanda, a gente combinou com você meia hora de programa, porque você tem que ir para a reunião. Mas, assim, como você está vendo a reação? Eu perguntei do governo federal, mas vocês já conversaram com os ministros, com o ministro da Fazenda, com quem está fazendo a interlocução com o Executivo Federal entre vocês, da bancada? Na verdade, a reunião que a gente tem é com os ministros agora, está acontecendo. Está o Pimenta, está a Anísia, está o Renan, está o Valdez, né? Ontem o Lula veio de novo e foi muito importante que tenha vindo junto com o conjunto de ministros, e também, né, fez uma série de sinalizações em várias áreas. No caso da economia ainda não está muito claro, né? Eu acho que o básico é suspender a dívida e garantir esse regime fiscal. Foi falado que não vai faltar recursos e a burocracia, porque tem, né, que flexibilizar algumas coisas com transparência, né, gente? Depois com fiscalização na execução, e aí o povo ajuda nessa fiscalização da execução desses recursos no território. Mas sim, tem que chegar mais rápido, né? Esse não é o problema. O tema é o quanto, e o quanto vai ser grande, porque se o governo federal não entrar, só o Estado, com as finanças estranguladas pela essa lógica de agiotagem, de agenda econômica neoliberal, não tem condições. Os municípios, pior ainda, né? E aí a reunião está tratando sobre isso, por isso eu preciso voltar, né? Tem o assunto da PEC que eu quero levar e o assunto das emendas, se vão abrir um tempo para mudar as rúbricas das emendas já salvas pelos deputados para poder botar tudo na enchente, por exemplo, né? No combate à enchente, poder botar tudo na reconstrução, né? Mudar rúbricas e tal. E claro, ficar, então estava se falando da saúde, das vias que vão ser liberadas agora e um plano de construção um pouco mais longo, enfim, estamos participando. Hoje de noite tem reunião com o Eduardo Leite, com a bancada federal, com a bancada estadual. Nós também vamos a Brasília, porque a tendência é que sejam projetos que tratem do Rio Grande do Sul, né? Foi o que o Lira e o Pacheco falaram ontem. Vai ter uma reunião de líderes que vai debater esses projetos, e que também nós elencamos aqueles, tanto o do orçamento extraordinário, como um auxílio emergencial para as famílias, e uma anistia da água e luz, né, para as famílias atingidas. São os três que nós já estamos, né, enfim, apresentando. Vamos ver o conjunto das bancadas e, enfim. Aqui em Canoas, região não atingida. Na verdade, Jorge, Canoas está bem atingido, né? Está bem atingido de pessoas. É isso, né, Haroldo? Tem muita gente que saiu, Matias Velho, o bairro Matias Velho, muito atingido, mas Canoas é uma cidade muito grande, e esse tema da água é bem isso que o Jorge nos traz.
O tema da água tem a ver, claro, com os reservatórios e com a incapacidade do tratamento da água, mas, por exemplo, o DEMAI, que é o Departamento Municipal de Água de Porto Alegre, funciona com metade do corpo técnico que teria necessidade para investir. Então, essas coisas do desinvestimento também têm impacto agora, no momento que as pessoas estão sofrendo com a falta de água. A tendência em Porto Alegre é aumentar a falta de água, lamentavelmente, né, anunciado pelo próprio prefeito. E no caso de Canoas, é esse tema que o Jorge nos traz, né? Eu vi que a nossa deputada Luciana Genro estava falando sobre isso também, mas são os impactos. Então não é só enchente, tem famílias que, por exemplo, não saíram de casa, mas já estão sofrendo sem água, já estão, né, sem luz, sem internet, enfim, etc. E no caso de Canoas, teve muita gente que teve que sair de casa também. A gente vê as cenas, né, dos resgates, que é um monte de voluntários, que é uma coisa que eu quero destacar antes de ir embora, que eu tenho que voltar mesmo para a reunião. Eu peço licença, mas que eu queria destacar é a quantidade de solidariedade do povo gaúcho, né? O povo gaúcho, eu vi nesses dias de visita em abrigo, de ida na orla, que era o lugar dos resgates, falar com a população, gente que já tinha perdido, já tinha saído de casa ajudando a tirar outras pessoas, ajudando a criar rede de assistência, criando uma resiliência, uma força e uma garra que é impressionante, né, do nosso povo que tá no combate. Fernanda, muito obrigado. Eu vou encerrar a entrevista para você poder continuar seu trabalho. Volte sempre aqui ao Opera Mundi. Valeu. Obrigada, Haroldo. Um abraço. Tchau, tchau. Bom, chegamos ao fim assim, do programa 20 minutos de hoje. Ele durou menos que o normal, durou 30 minutos. Normalmente a gente conversa por cerca de 1 hora, mas em razão da urgência. Eu acho que a Fernanda deu um bom painel do que está acontecendo. Eu queria agradecer muito a ela por ter encontrado esse tempo para conversar conosco e queria pedir a vocês que compartilhem, espalhem essa conversa e acompanhem de perto a situação no Rio Grande do Sul. Tá certo? Há muitos canais para contribuir, procurem aqueles que são confiáveis e que você tenha certeza que o dinheiro será bem usado, tá certo? Eu não vou sugerir nenhum aqui, mas a internet está cheia aí de lugares se você quiser contribuir. Tá bom? Muito obrigado, até a próxima. Nós vamos continuar falando sobre o Rio Grande do Sul hoje no outubro. Então, se vocês querem saber mais sobre as questões ambientais, como pensar esse futuro, a gente vai discutir hoje no outubro com um time bem bacana. Então, espero vocês lá. Tá certo? Tchau, tchau. Boa tarde a todos.